glória e todo louvor. Quero que você abra sua Bíblia nessa noite. Eu quero dar continuidade ao que nós iniciamos semana passada, que foi a carta escrita aos Gálatas. Então, abre tua Bíblia aí, tá bom? Carta escrita aos Gálatas. Amém? Gálatas 1, a partir do versículo 6. Gálatas 1, a partir do versículo 6. Ele vai nos dizer. Eu acho que o gate desse microfone está muito alto. Ele está... Tenta diminuir. Vamos lá? Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 6, tá bom? Gálatas capítulo 1, versículo 6, que vai nos dizer: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Verso 9. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, ou maldito. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Apenas esses versos, eu quero orar com vocês nesse momento. Pai, eu quero te glorificar pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesse lugar. Obrigado pela tua graça, obrigado por teu Espírito, obrigado por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Que nessa noite o Senhor fale conosco, e não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Que venhamos crescer diante da tua graça e diante do teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Eu vou apenas recapitular um pouco do que eu falei semana passada, para que assim você consiga ter uma melhor compreensão dessa epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos que se encontravam na Galácia. Eu mostrei semana passada que a Galácia não era uma única cidade, digamos que era um pequeno continente, um local de várias cidades e que recebia na realidade esse nome. É tanto que essa carta, ela não é uma carta direcionada a uma igreja, ela é uma carta circular. É tanto que no capítulo 1 e versículo 2 em diante, Paulo vai dizer que estava escrevendo as igrejas que se encontravam na Galácia. Então, observamos semana passada as razões, os motivos que motivou o apóstolo a escrever essa carta. Essa carta ela teve como objetivo refutar algumas pessoas
que estava pervertendo aquilo que Paulo tinha pregado. Para compreendermos isso, nós voltamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando Paulo ele é confrontado por alguns judaizantes que estavam desfazendo, desconstruindo tudo aquilo que Paulo tinha pregado. Então toda a carta, como eu já falei semana passada, ninguém escreve uma carta sem ter uma meta, sem ter um propósito, sem ter um objetivo. E o propósito principal de Paulo era restaurar, era trazer de volta os irmãos ou as igrejas que estavam se perdendo por conta dos judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Eram os fariseus convertidos ao cristianismo. Esses fariseus, Paulo pregava, eles iam atrás desconstruindo, desfazendo tudo aquilo que Paulo tinha feito. Paulo pregava o evangelho para os gentios, dizendo: olha, vocês são salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Aí depois chegava os judeus dizendo: não é bem assim. Paulo contou apenas a metade da verdade. Vocês são salvos pela fé, mas também precisa se circuncidar, precisa cumprir os rudimentos da lei, os procedimentos da lei. Se assim vocês não fizerem, vocês não seriam salvos. Qual é o problema desse evangelho pregado por esses judeus? Qual é o problema? O problema é que se o sacrifício de Cristo precisa de mais alguma coisa, então o sacrifício de Cristo não é completo. A salvação não é só em Cristo, mas em alguma coisa, ou mais em alguma coisa. Então esse foi o grande problema. Por isso é que semana passada nós observamos de uma forma bem debulhada, bem calma, a saudação que Paulo trouxe a eles, dizendo que Cristo a si mesmo se entregou de livre e espontânea vontade, pelos nossos pecados, porque isso de fato era a vontade de Deus, resgatar, livrar a igreja de uma geração má e corrupta. Porém, eu quero aqui nesse momento agora partir propriamente para esses versículos e observar agora como Paulo, depois da saudação, como é que Paulo agora começa a tratar essa igreja. É interessante observarmos que o tratamento de Paulo para essa igreja é um tanto quanto áspero. Paulo não estava sendo muito carinhoso aqui com a igreja. Se nós formos observar a carta que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Tessalônica, aos irmãos que estavam em Corinto, aos irmãos que estavam em Colossos, aos irmãos que estavam em Éfeso, sempre que Paulo traz a saudação, em seguida Paulo traz uma palavra carinhosa, dizendo: irmãos, eu dou graças a Deus, porque tenho ouvido falar da fé de vocês, tenho orado por vocês. Aos Efésios ele vai dizer que por esta razão ele estava se colocando de joelho, mas quando ele inicia o papo, a conversa com os irmãos aqui em Gálatas, a conversa não é muito agradável. Paulo inicia dizendo o seguinte no versículo 6: estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Em outras palavras, Paulo inicia o seu discurso, o seu sermão, dizendo: irmãos, eu estou pasmo com vocês. Eu estou surpreso com vocês. Eu não esperava isso de vocês. Eu não esperava que tão rapidamente, tão depressa, vocês de fato deixassem o que vocês aprenderam. Eu costumo dizer que eu compreendo perfeitamente na pele o que Paulo estava falando. Paulo está dizendo: irmãos, eu preguei para vocês, eu ensinei o evangelho de Cristo a vocês, eu fui detalhista nos detalhes, eu me preocupei em trazer um evangelho claro e verdadeiro e poderoso para vocês. E agora vocês tão rapidamente estão se esquecendo, estão se desviando daquilo que de fato eu vos ensinei. Quando eu digo que eu compreendo a revolta de Paulo, quando eu digo que eu compreendo com muita
claridade o que Paulo estava escrevendo, é porque, de fato, nós observamos isso hoje. Já pensou você gastar tempo discipulando uma pessoa ou uma igreja e de repente você perceber que tudo aquilo que você ensinou parece que não tinha sentido algum? Tudo aquilo que você educou a outra pessoa parece que entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro? De fato é um pouco que revoltante e ao mesmo tempo frustrante, nos causa uma frustração. Porque você gasta tempo, você ensina e aparentemente as pessoas estão aprendendo de fato o que você está falando. Mas aí de repente você começa a observar, ou você começa a acompanhar algumas pessoas, aí você começa a descobrir, cadê fulano? Não está mais na igreja. Está defendendo outra causa agora. Cadê a irmã fulano? Voltou às práticas de anteriormente. Voltou para o legalismo de anteriormente. Então você começa a entrar em crise. E quando eu digo você começa, eu estou falando ao pregador, ao pastor. Porque há momentos que parece que eu já passei por isso. Que nós como pastores, como pregadores, a gente para e diz, cara, não está surtindo efeito que eu estou pregando. O que é que estará acontecendo? A grande realidade é que a inconstância do ser humano é que provoca esse tipo de, infelizmente, de ida, de volta tão rápido. A inconstância do ser humano em não saber quem é. As crises de identidade, de falta, provoca essa inconstância. Por isso é que Paulo vai dizer, eu estou surpreso, eu estou pasmo, estou diante de saber que vocês tão rapidamente têm deixado o evangelho que eu preguei a vocês. Como tão rapidamente vocês deixaram? Então Paulo está tratando aqui com a igreja muito inconstante. Paulo está falando aqui com a igreja que infelizmente não tinha raízes, não tinha maturidade cristã, não tinha aprofundado as suas raízes e que tão rapidamente começou a questionar aquilo que Paulo de fato tinha pregado. Chegam os legalistas, os conservadores das tradições e começa a dizer, Paulo, não é bem assim não. Eu já tive alguns gabinetes e algumas conversas extra-gabinete, onde muitas vezes algumas pessoas chegam e, pastor, mas a forma como pregamos, o nosso estilo do culto, não está certo isso de fato? E a gente vai observar por que isso acontece, porque essas dúvidas muitas vezes paira a mentalidade ou a cabeça de alguns cristãos. Mas o ponto que eu observo que de fato é muito parecido com o século 21 é essa falta de estabilidade, essa falta de constância, é essa incerteza se sou ou se não sou, se sirvo ou se não sirvo, a quem de fato devo eu dar credibilidade. Eu sempre tenho dito que se você está em uma igreja e essa igreja não ensina a palavra, você mais cedo ou mais tarde corra dela. O problema é que às vezes o problema não está na liderança. Às vezes o problema está justamente nas pessoas que se sentam e não dão ouvidos àquilo que é ensinado. As pessoas que não param para aprender de fato. Por isso é que nós estamos dando início. Nós temos a escola de servo, que o nosso objetivo de fato é passarmos para aquelas pessoas que estão há mais tempo conosco, a nossa ideia de igreja. Mas ao mesmo tempo também estamos dando início a uma classe de discipulado, onde o nosso objetivo de fato é fazer com que as pessoas entendam. Estava hoje falando com o Mateus sobre o conteúdo para essa classe do discipulado. E ele dizendo, pastor, eu quero iniciar a compreensão do Evangelho, da graça, os pormenores do Evangelho. Porque parece que realmente as pessoas não entendem. Levantam a mão, passam um ano frequentando o galpão ou a igreja, mas de repente para e diz, cara, não é isso que eu quero não. Eu não estou convicto se é isso que realmente eu quero para a minha vida. Então, essa falta de
compreensão, essa falta de estabilidade, eu diria que talvez é a falta do pleno conhecimento do Evangelho que gera essa incerteza e faz com que as pessoas tão rapidamente comecem a questionar tudo aquilo que de fato elas aprenderam. Mas qual é o problema também? O problema é a falta da leitura das Escrituras. Em uma daquelas perguntas e respostas do Instagram, alguém perguntou: pastor, o que é que nossa igreja precisa melhorar? E a minha resposta foi rápida: nós precisamos melhorar a nossa leitura bíblica. Nós precisamos voltar a termos o mesmo cuidado que tinha os irmãos lá de Bereia, os bereanos, que Paulo vai dizer em Atos dos Apóstolos, que aquilo que ele pregava, aquilo que Paulo pregava, os bereanos, eles observavam para ver se de fato Paulo estava de fato pregando o verdadeiro evangelho. E o texto bíblico vai dizer que eles eram mais prudentes do que de fato os de Tessalônica, porque eles tinham esse cuidado de observar de perto de fato a verdade dos evangelhos, a verdade do evangelho. Então não seja um crente, escuta o que eu estou lhe dizendo, não seja um crente que tem apenas o hábito de vir para a igreja e você apenas ouvir o pastor. Você tem que ler, você tem que gastar tempo folheando sua Bíblia, você tem que desenvolver um plano de leitura onde você, no seu devocional, você consiga escrever, você consiga acompanhar. Você precisa de fato aprender para que realmente você tenha conhecimento, porque é muito raso, acaba sendo de fato, há pessoas que vêm para o culto e apenas ouvem o pastor, e nem sequer um aplicativo que é gratuito ele baixa no telefone. Pastor, eu não carrego mais Bíblia. Beleza, tudo bem, eu também não tenho Bíblia em papel, mas pelo amor de Cristo, pelo menos, já que não lê no papel, leia no digital. Baixe lá um aplicativo offline e vá fazer sua leitura e acompanhe as Escrituras, porque não existe uma igreja sólida, não existe uma igreja que tenha qualidade se ela não for amante das Escrituras. Eu tenho dito várias vezes aqui, eu não quero ser pastor de uma igreja que apenas gosta de levantar as mãos, fechar os olhos, dizer que Jesus é lindo, mas quando sai lá fora, infelizmente não sabe dizer o que está escrito em João 3,16. Se alguém dizer: meu irmão, você pode fazer uma oração e citar o Salmo 23, ele vai dizer que o Salmo 23, o que é isso? Eu nunca ouvi falar no conteúdo desse texto. Então, o conhecimento bíblico ele é fundamental, ele é essencial para que haja uma estabilidade, para que quando alguns ventos de doutrinas, de pensamentos, algumas filosofias pagãs, quando elas chegarem até nós, se nós tivermos a capacidade intelectual e teológica, a gente vai rebater e vai dizer: cara, isso aí não vai deturpar a minha fé, porque de fato eu estou muito bem equilibrado naquilo que eu aprendi. Então, infelizmente, Paulo estava sofrendo com isso. Paulo vai dizer, e nós iremos observar que Paulo vai dizer: ó, eu estou sentindo dores de parto pela segunda vez. É como se porventura Paulo tivesse dado cria, e de fato deu para criar a igreja. Aí a igreja começa a se perder. As dores que Paulo começa a sentir é as dores que ele sentiu lá no início, porque esses irmãos, infelizmente, estavam tão rapidamente, como Paulo diz, voltando às práticas ou se desviando do verdadeiro evangelho. E isso se dá e acontece hoje por falta de termos profundidade bíblica. Cara, logo que eu me converti, eu já contei isso aqui, eu muitas vezes ficava lendo a Bíblia pela madrugada, às vezes a madrugada inteira. Eu não compreendia muitas vezes o que eu estava lendo, mas eu insistia na leitura porque eu queria compreender as Escrituras. Então não seja um cristão, e eu quero que daqui a 5 anos, quando alguém se encontrar com alguém que é do galpão, se encontre com um cristão bom de Bíblia, um cristão que ama as Escrituras. Eu tenho muito pavor em pregar em igrejas que o povo é muito cheio de Deus na hora do louvor, mas quando começa a pregação, não sente fervor algum no coração em ouvir, não sente vontade alguma em ouvir. Sempre que eu encontro um crente com esse procedimento, eu entendo que ele foi mal disciplinado, ele foi mal educado, aliás, ele não cresceu tendo, na realidade, um prazer, ele não foi instruído a compreender, a ter prazer nas Escrituras, porque o que gera de fato a nossa estabilidade em Cristo é compreender as Escrituras.
Sem compreensão das Escrituras, não há como termos ou como nos tornarmos de fato um cristão bem alicerçado, se você não compreender o que é dito. Quem nunca participou de um culto e terminar o culto e dizer, cara, o culto foi bom demais hoje. Aí você pergunta, e o pastor pregou o quê? Pregou um monte de coisa, irmão, nem me lembro mais, mas o culto foi muito bom. Nós não podemos cometer esse mesmo erro. Cara, eu sou um cara apaixonado pelo momento do louvor. Se tem um cara que ama o momento do louvor, sou eu, pastor Paulinho. Eu entendo que o louvor, ele é uma preparação para que de fato o pregador ele entre e encontre o coração de vocês palpitando de vontade. Porém, eu tenho que compreender que só o louvor não é o suficiente para que haja compreensão em mim. Quando Jesus vai contar a parábola do semeador, ele vai dizer que o semeador saiu a semear a semente. E ele vai dizer que uma semente caiu na beira do caminho, outra semente caiu entre as pedras, outra semente caiu num solo que não produziu nada. Mas ele vai dizer que houve uma semente que produziu em uma terra fértil. E essa que caiu na terra fértil, ela produziu a 30, a 60 e a 90. E ele vai explicar essa parábola para os seus discípulos. E ele vai dizer, olha, aquela semente que caiu na beira do caminho, ele vai trazer uma explicação para ela. Mas aquela que caiu no solo fértil e produziu a 30, 60 e a 90, essas são aqueles que ouvem o Evangelho e compreendem o Evangelho. Ou seja, sem compreensão do Evangelho não há como ser gerado fé nos nossos corações. Então, sem compreensão de Evangelho, nós iremos nos tornar a igreja de Gálatas, que hoje é crente, mas ninguém sabe se próximo ano vai estar aqui. Porque a falta de estabilidade, a falta de raízes, a falta de compreensão do Evangelho, infelizmente gera uma geração que não tem raiz alguma. Uma geração que o primeiro vento que vem arranca e você deixa de existir. Então temos que fincarmos raízes. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, capítulo 1, e no versículo 6 em diante, ele vai dizer que nós precisamos nos arraizarmos em Cristo. Ou seja, ter raízes em Cristo. Porque uma igreja que não tem raiz, mais cedo ou mais tarde, ela deixará de existir. E ele continua, versículo 7. O qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Esses alguns aqui que Paulo trata é justamente os judeus convertidos ao cristianismo. É aquele judeu que ele diz, não, irmão, você tem que ser crente, mas você tem que observar tais tradições, tais costumes também. É interessante que nós estávamos sábado passado em Vertentes, aí terminou o nosso evangelismo, a gente foi lanchar. E quando a gente ia lanchando, tinha uma irmã numa lanchonete, e ela fez, vocês são crente, é? Ou católico? Aí imediatamente ela respondeu, são católicos, não é? Eu fiz, não, nós somos crente. Aí ela fez, mas na sua igreja pode usar calça? Eu fiz, pode. Aí ela olhou e disse, mas é novo convertido, não é? Eu disse, também. E você é o que da igreja? Sou pastor da igreja. Aí ela ficou meio pasma assim, sem dizer que igreja é essa. Mas por quê? Porque infelizmente as pessoas criaram rótulos para definir o cristão. A mulher tem que ter cabelo grande, tem que ter usar saia comprida, não pode usar maquiagem. O homem não pode usar short, não pode usar camiseta. Infelizmente esses são alguns rudimentos, alguns costumes que infelizmente a tradição, ou melhor, a religião traz sobre as pessoas. Eu lembro que um fato semelhante a esse deu-se quando certa vez eu fui tomar conta de uma congregação da Assembleia de Deus, Canaã, lá no bairro da Cauã. Eu tinha substituído um pastor bem mais velho, e pastor Geraldo na época devia ter seus 52 anos. Eu na época estava com o quê? Estava com meus 21 anos. Então de jeans, tênisinho e tal. E eu me lembro que eu fui sair para evangelizar, aí encontrei uma irmã, e ela disse, pastor Geraldo, só da igreja, saiu. E ela disse, quem está no lugar dele agora? Eu disse, sou eu. E automaticamente, o raio-x foi de cima a baixo, assim.
olhou do meu tênis a camisa que eu estava utilizando. Por quê? Porque não era normal um pastor, né? Eu estava ali na condição de um presbítero, mas estava como um pastor usar uma camisa polo, usar uma camisa gola careca, usar um tênisinho baixinho. Não era tradição, era o natural, era uma calça, como é que chama? Uma calça social, e mais num processo de evangelismo, com a camisa comprida, que era para quem me observar de longe perceber que eu era um crente. Porém, hoje, no século 21, o mundo está saturado desse tipo de cristão que aparenta ser crente de longe, mas quando você senta para conversar com ele, você descobre que ele não tem nada de Jesus, ele precisa aprender de Jesus na vida. Então, Paulo vai dizer aqui que infelizmente esses irmãos, era Paulo pregando e eles desfazendo. Esses que estavam, Paulo vai dizer que eles estavam perturbando. A palavra aqui no original traz a ideia e eu esqueci agora, a ideia de turvar. Quando você mexe numa água lá e ela fica turva. Traz a ideia de você, algo que estava limpo. Paulo foi lá, pregou o evangelho. Aí eles chegaram com os pés sujos e mancharam tudo aquilo que Paulo de fato tinha pregado. Paulo de fato fica indignado com eles. Mas esses aqui estavam perturbando, tirando a paz espiritual desses irmãos que estavam aqui em Gálatas. Sabe por que, irmãos, muitos pastores às vezes proíbem os seus irmãos, seus membros de irem para outras igrejas? É por conta de pessoas assim. A grande realidade, para mudar da grande verdade, a grande realidade é que às vezes eu mesmo como pastor, eu entendo que eu não sou o dono de ninguém, e besta é o pastor que pensar que domina, ou que pode mandar na vida do outro. Não pode. Mas quando algumas vezes alguém vai para alguma igreja e pergunta: pastor, eu devo ir? A minha vontade é dizer: não vá. É bem verdade que tem igrejas muito boas aqui, a qual eu não tenho preocupação alguma em dizer: meu irmão, pode ir para lá. E eu até citaria aqui pastor Marcos da Bet Shalom, pastor Bruno Primeiro Vale. Tem muitos pastores bons. Mas irmãos, tem uns pastores aqui na cidade que, se você perguntar: meu querido, quanto tempo faz que você se converteu? Ele faz um ano, mas já sou pastor. Uma vez eu fui numa vigília no Rio de Janeiro. Era uma vigília lá no bairro de Belfor Roxo, em Duque de Caxias. Simplesinha a vigília. E começou lá: o irmão é o quê? Eu sou pastor. E o irmão? Sou subpastor. E você? Sou presbítero. Irmão, agora se você fosse observar, e eu não fiz um julgamento apenas mas é pela qualidade de fato, de postura, de intelectual das pessoas. Eu fiquei até, na época eu era diácono, eu fiquei com vergonha de dizer que era diácono, porque não só tinha pastor para cima. E eu disse, cara, e eu fiquei preocupado com a qualidade dos pastores que ali estavam se apresentando como pastor. Você via que eram homens totalmente leigos de pai e mãe. Homens que não tinham condições de trazer uma interpretação bíblica de um versículo. Não era nem da Bíblia, de um versículo. Infelizmente são pastores, e quer que eu lhe diga o pior? Muita gente vão ouvir essas pessoas. Por quê? Porque eles pregam aquilo que elas querem ouvir. E o mesmo acontece hoje. Aqui tem igreja Jesus Cristo foi ali e volta já. Igreja Brasas de Fogo, igreja Brasa daquilo. Cara, eu acho que pelo próprio nome você já começa a identificar: bicho, essa galera aí não compreendeu muito o evangelho de Cristo, não. Eu não tenho problema em permitir você que congrega no galpão ir para qualquer local. Mas alguns locais eu fico preocupado. Porque alguns locais a pessoa vai, mas ela não volta. A pessoa vai, mas ela volta totalmente igual a esses cristãos aqui. Esses irmãos aqui estavam questionando e dizendo que Paulo pregou está errado. O que Paulo pregou não é bíblico. Paulo, você na verdade não pregou toda a verdade porque você queria agradar os gentios. Por isso é que no versículo 10 Paulo vai dizer: o meu objetivo não é agradar homens, mas é agradar a Deus. Então, eu entendo de certa maneira quando alguns pastores, eles são mais radicais e dizem: não vá não, porque às vezes vão e não volta. E quando volta com pensamentos totalmente contrários à realidade do evangelho. Por isso é que eu, pastor Paulinho, se for hoje para eu assinar alguém para ir para um seminário, eu tenho que de fato conhecer essa pessoa muito bem, porque caso contrário eu, pastor Paulinho, não assino para você ir.
Por quê? Porque não é só eu. Pergunta pastor Marcos, pergunta pastor Domingos, pergunta pastor Bruno. Aqueles que foram enviados, muitos não voltam. E quando voltam, voltam não para contribuir para o reino, volta para desfazer o reino. Porque é aquele cara que senta-se a ir, e ele começa. Aí a mensagem tem 1 hora, o pastor não errou nada, mas no finalzinho o pastor disse uma coisinha, a mensagem não foi bíblica. O termo hermenêutica, da hermenêutica fugiu. A divisão da homilética não foi correta. E começa, ao invés de ser bênção, termina tirando a paz dos pastores. Quando termina o culto, pastor, o convidado que o senhor trouxe, ele pecou na hermenêutica, o ponto não está correlacionando com o primeiro ponto, com o segundo ponto, e os pastores ficam loucos, e dizem, meu Deus, o que foi que eu fiz, mandando essa criatura para um seminário? Porque deveria voltar como uma bênção, mas voltou como uma perturbação, que questiona tudo, tudo é um problema, nada está certo, só ele agora entende as escrituras e mais ninguém entende. E muitos pastores aqui da cidade disseram, eu não mando mais para o seminário. Porque em vez de eu ganhar um homem preparado, eu perdi um homem preparado. Em vez de eu ganhar uma mulher preparada, eu perdi uma mulher preparada. Por isso é que o certo é, vai para o seminário, aprende primeiro a Bíblia na igreja, participa dos cultos de doutrina, participa das escolas que tem na igreja. Aí quando você ficar saturado do que o teu pastor está ensinando, aí você vai estar preparado para ir para um seminário. Eu fui para um seminário, eu era um assembleano, fui para um seminário congregacional. E não era congregacional da aliança, era da união. Ou seja, nem dons de língua acreditava. E eu um pentecostal lá no meio. Mas a minha base bíblica que eu tinha, a minha construção, fez com que aquele seminário fosse muito bom para mim. Porque algumas verdades que eu achava que eram absolutas, eu descobri que eu estava errado. E outras que eles achavam que estava certo, eu descobri que eu estava certo. Então, foi uma base bem interessante de um pentecostal dentro de um seminário congregacional que não cria nos dons espirituais e serviu para me moldar. E nem por isso eu deixei de ser um pentecostal. Nem por isso eu voltei dizendo, pastor, eu queria lhe dizer que a partir de hoje eu não creio mais nos dons de língua, não creio mais na revelação, porque tudo isso se cessou. Não, o meu pastor não teve problema nenhum em lidar comigo com isso. Pelo contrário, depois que eu voltei do seminário, o pastor Domingos, que era o meu pastor, começou a fazer seminário também. Mas nem todo mundo acaba tendo essa capacidade. Infelizmente, essa é a razão porque muitas vezes alguns pastores não permitem seus membros irem, saírem, porque infelizmente existem algumas pessoas que perturba, que mina a fé da igreja, e a pessoa vai e quando volta, não volta mais como era. Volta totalmente agora a questão é preta, porque tem luz, porque tem aquilo, porque tem isso, cara. E a gente fica triste. Por isso é que muitas vezes eu como pastor digo, meu irmão, vai não, fica, é melhor você ficar. Vamos estar participando junto aqui, engordando nossa ideia. Mas Paulo sentiu na pele esse problema também. E ele vai dizer que esses aqui estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. A palavra anátema aqui no original é maldito, amaldiçoado, anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, maldito. O que é que Paulo está? Observem vocês. Que Paulo já tinha advertido essa igreja com relação a esse problema. Observe no versículo 9 que Paulo vai dizer, como já dissemos, ou seja, Paulo já tinha advertido a igreja com relação a essa questão. Paulo já tinha dito, irmãos, olha, se porventura, daqui a alguns anos, eu voltar aqui, pregando um evangelho que não seja esse, vocês vão dizer, Paulo é um maldito. A mesma coisa ele vai dizer, olha, se outra pessoa chegar, pregando um evangelho, e que evangelho era esse que Paulo estava falando? O evangelho da graça. É o evangelho que diz, não, o sacrifício de Cristo foi suficiente para nós termos salvação em Cristo.
Eu gosto muito e admiro muito uma religião aqui da cidade que guarda o sábado. Eu admiro eles porque isso eles fazem por questões de fé. Mas tem um ponto muito negativo, não é de todos, mas alguns acabam pecando nisso. Alguns dizem o seguinte: se você não guardar o sábado, você não é salvo. Então deixa eu entender, se eu não guardar o sábado, eu não sou salvo. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, confessei Ele, vivo uma vida de santidade, mas se eu não guardar o sábado, então não sou salvo. Então observem que o sacrifício de Cristo já não é suficiente. Ele tem que ser complementado pelo guardar o sábado. Então, algumas questões às vezes deixam o sacrifício de Cristo muito pequeno, insuficiente. E é esse tipo de evangelho que Paulo está combatendo. Esse evangelho, Paulo vai dizer, olha, quem acredita em maldição aqui? Levanta a mão quem acredita em maldição. Também acredito. Maldição prega em crente, sim ou não? Prega em crente? Paulo vai dizer que se esse crente pregar o evangelho errado, ele vai ser maldito, amaldiçoado. Paulo vai dizer que a ordem aqui não é de... A ordem original que Paulo traz aqui não é uma ordem de eu profetizo. Não. A ordem aqui é cumpre-se. É a ideia de, não de eu quero que aconteça isso, se porventura ele pregar, não é eu quero que aconteça. Paulo está afirmando que será maldito o que assim fizer. Então, de fato, para qualquer pessoa que distorce o evangelho de Cristo, que diminui o evangelho de Cristo, que prega um evangelho que de fato não é o de Cristo, essa pessoa está trazendo maldição para a sua vida, porque está contrariando ou desfazendo o que Paulo vai dizer que é o poder de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, em versículo 16, ele vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo está dizendo, olha, se porventura eu Paulo, apóstolo Paulo, pregar um evangelho daqui a um tempo que não seja este, vocês devem me considerar como maldito. E se vier outra pessoa, vocês devem considerá-lo também como maldito, porque este não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho que transforma, mas é um evangelho que traz peso sobre a vida de vocês. Eu costumo dizer que ser crente não é fácil, sim ou não? É fácil, irmão, ser crente? Não é fácil. Mas tem uns crentes, umas igrejas que ser crente já é difícil, aí eles deixam mais difícil ainda. Eles colocam um fardo sobre você. Ele coloca um monte de regras, um monte de imposições, que você começa, em vez de você ser feliz, você é triste. Eu já me deparei com alguns crentes. O cara era muito feliz quando vivia no mundão. Aí se converteu, sou crente agora, irmão. E aí, irmão? É uma tristeza tão grande nesse mundo. Não, é porque, irmão, na igreja que eu me converti, não pode rir, não pode pular, não pode, nem palma pode bater. Bater palma é pecado. Você vai para o culto parece um velório. Está o cantor lá cantando. Eu mandei um amigo meu ir cantar numa igreja esses dias, Ítalo, né? Ele fez, meu irmão, nunca mais bota uma empeleitada dessa para mim não, viu? Eu disse, foi o quê? Eu cheguei lá, disse, fica em pé a igreja ficou em pé. Quando eu comecei a cantar com 5 minutos, a igreja sentou. Aí eu, bora louvar a igreja sentava. E ele disse, meu irmão, pense numa prova. Aí disse que entregou o tempo ao pastor lá. O pastor disse para ele, ó dedinho, tem mais 20 minutos. Se vira. Ele falou, meu irmão, pense uma dificuldade. Então o que é que acontece, cara? Infelizmente tem crente que você conversa com ele vive aquela vida enfadosa, aquela vida triste. Aí o camarada diz, aceite Jesus. Ele faz, por que você não aceita primeiro? Porque não tem condição de você com essa tristeza toda ter Jesus na vida. Porque, cara, eu entendo que quando nós compreendemos de fato o sacrifício de Cristo, quando nós entendemos que somos filhos, cara, meu irmão, culto tem que você pular, adorar, gritar, e dar eu tô sem valer, aí vai não, tem que de fato adorar o Senhor com toda a liberdade da sua vida, cara, porque, meu irmão, agora sim eu tenho motivo para ser feliz. Agora sim, de fato, eu estou em Cristo. Então, um evangelho que traz o peso não é o evangelho de Cristo. Por isso é que ele vai dizer, olha, aprendei de mim, porque eu sou manso, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e o meu fardo é leve. Quando Jesus fala em fardo leve,
O religioso diz, não, é uma vida de pecado. Não, não é vida de pecado, meu irmão. Mas eu não preciso trazer um fardo que Cristo já tirou. Eu não preciso agora estar vivendo, que era o que eles queriam. Eles queriam, para vocês entenderem o contexto, esses pregadores aqui queriam que os gentios, quem eram os gentios? Eram os povos que não eram judeu. O judeu, na sua tradição, lá na sua lei civil ou cerimonial, ele se circuncidava. Eu acredito que todos sabem o que é se circuncidar aqui, né? Todo mundo sabe? Amém? Era um procedimento que os homens faziam, né, que cortava o prepúcio lá da sua genital, para que era uma marca deles, mas era algo do próprio povo ali. Aí Paulo começa a pregar agora para os gentios, para os romanos, para os gregos, para a Ásia em si. Aí Paulo pregava e diz, não, irmão, vocês não precisam se circuncidar, porque vocês não são judeus. Aí chegavam os religiosos e diziam, vocês precisam se circuncidar, senão vocês não são crentes. Então é mais ou menos o que acontece hoje. A irmã que olha e diz, não, você precisa usar a calça, senão você não é crente. Você não pode usar essa camiseta, porque você não é crente. Eu lembro que quando nós começamos o galpão, e a gente já começou nessa vibe aqui, e um dia teve uma reunião com uma liderança que fazia parte na época, e ela disse, eu não aceito, como foi que ele disse? Ele disse assim, deixa eu me lembrar das palavras. Ele disse, olha, eu estou frustrado, revoltado, decepcionado, na realidade, porque Renatinho tinha tirado o louvor com o boné para trás. Para trás o boné, né? Pode não, meu irmão. E na reunião, agora eu vou lhe dizer uma coisa. Aí ele disse, olha, eu estou revoltado porque, eu estou decepcionado, estou pasmo, porque na igreja o Renatinho tirou o louvor com um boné na cabeça. Só que esse cara, ele era uma das nossas lideranças, e ele não entrava no culto. Ele sentava lá atrás. Não sentava lá atrás, ele ficava na porta da igreja com as mãos cruzadas. E eu disse, meu irmão, vou lhe dizer uma coisa que me deixa, de fato, pasmo, que me deixa... Me ajudem, por favor. Tá bem, amém, glória a Deus. Amém. Eu disse, olha, sabe uma coisa que me deixa intrigado, que me deixa, de fato, revoltado? Não é ver ninguém cantando com o boné, mas é ver você chegar na igreja, não entrar para orar, ficar em pé lá atrás fazendo crítica do culto. Isso realmente me deixa frustrado. Mas infelizmente nós temos esses procedimentos, temos esses comportamentos, onde muitas vezes a gente começa a julgar, né? A igreja do outro não é porque tem luzes, tem parede preta, então não é de Deus. Quando alguém me diz, quando alguém usa esse argumento comigo, eu digo, irmão, então vá para o centro espírita. Sabe por quê? Porque lá tudo é branco. A cadeira, a mesa, você vai se sentir muito bem. Porque a grande realidade, não se julga o ambiente, se é de Deus ou não, pela estética do local, mas pela palavra que é pregada. Porque Jesus disse que a fé vem através do que, irmãos? Ouvir. Se todos vocês estivessem com os olhos vendados aí, mas se vocês estiverem ouvindo o Evangelho, é o Evangelho que vai entrar pelo ouvido e vai penetrar no coração de cada um, e vai provocar as transformações necessárias. Então, infelizmente, esses judeus queriam trazer um fardo pesado e queria diminuir o sacrifício de Cristo. Aí Paulo vai dizer, esses que pregam esse evangelho, ou se porventura nós pregarmos, nós seremos considerados malditos, porque esse evangelho não é o evangelho de Cristo Jesus. Eu já falei em algumas ocasiões, nem toda palavra pregada num púlpito é palavra de Deus. Nem todo pregador que diz, irmãos, reverência com a palavra de Deus, nem sempre é a palavra de Deus que ele está pregando. Porque a palavra de Deus o pregador só se torna pregador de Deus quando ele prega as Escrituras, quando ele expõe as Escrituras, quando ele explica o texto a você e aplica o texto a você. Aí ele está pregando a carta de Deus para nós. Mas quando o pregador diz, irmãos, abra a sua Bíblia, ele lê um texto, aí joga a Bíblia para lá e começa a falar da vida dele, do testemunho, da crise com a mulher, com a esposa, com os meninos. Ele está falando o evangelho dele, e esse evangelho não muda a vida de ninguém. Quando o pregador ele compreende o evangelho e ele prega o evangelho, ele explica a Bíblia, ele sim está pregando a palavra de Deus. Aí você tem que ter toda a coerência para que de fato para aquilo que essa pessoa está dizendo. Então nem toda palavra pregada de fato é o evangelho. Paulo prossegue, versículo 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a pessoas?
se ainda estivesse procurando agradar pessoas, ele não seria servo de Cristo. Por que é que Paulo faz esse questionamento a essa igreja? Porque justamente estava se pregando o seguinte: o fuxico do momento, a fofoquinha do momento era o seguinte: Paulo não está mandando o povo se circuncidar, porque se ele mandar, ele vai desagradar o judeu, ele vai desagradar o ímpio. Se ele pregar o evangelho como deve ser pregado, isso é a mentalidade do judeu. Se ele disser, vocês têm que crer em Cristo e se circuncidar, vocês, na verdade, Paulo vai perder espaço. Paulo não pregava isso, não era porque Paulo queria agradar, porque não era bíblico. Não era bíblico. Paulo não queria. Então eles acusavam Paulo de Paulo estar sonegando a questão de se circuncidar, porque queria conveniência com as pessoas, porque não queria desagradar as pessoas. E não era esse o real sentido de Paulo não estar pregando, é isso, porque não era bíblico. A circuncisão não era bíblico, como guardar o sábado não é bíblico, e Paulo vai dizer isso no capítulo 2 aos Colossenses, e versículo 6. Se porventura alguém mandar vocês guardar sábado, venerar a lua, Paulo vai dizer, não faça isso, porque não é bíblico. Então, o objetivo aqui, e a calúnia não era verdadeira. O objetivo de Paulo não era agradar pessoas, mas sim agradar a Deus. E eu entendo o que Paulo estava falando aqui. Porque hoje, nós somos vistos na cidade como uma igreja que quer agradar as pessoas. Nós somos vistos como uma igreja, não, aquela igreja é uma igreja de... eles lá, não, uma vez um cara chegou para mim, um amigo meu das antigas, né? Ele fez, ô Paulinho, se alguém pecar lá, essa pessoa é disciplinada? Isso depende. Se ele confessar o pecado dele, eu não vou disciplinar não. Mas se ele ficar escondendo o pecado dele, eu posso sim discipliná-lo. Mas se alguém pecar, você tira, então tá, ele começou a me questionar. Eu falei, meu irmão, claro que sim. Eu não fugi da verdade das Escrituras. Eu apenas mudei a estética do local. Então, às vezes nós somos julgados que uma igreja fácil é uma igreja que não tem compromisso, é uma igreja que não tem aquilo, porque o nosso estilo do culto é mais moderno do que o culto das outras igrejas. Porque nós temos uma mentalidade, digamos que um pouco mais avançada, não sei se essa palavra seria certa, né? Mentalidade não. Nós temos um estilo de culto diferente. A nossa maneira, digamos que é mais moderna, a nossa estética é mais atual. Isso não nos faz sermos liberais, que temos conveniência com o pecado, que não denunciamos o erro. Uma vez alguém chegou para mim e disse, se referindo a um rapaz que é homossexual e que frequenta muito o galpão, e disse, Paulinho, você não tem medo dele se conformar com essa vida e achar legal a vida que está vivendo? Eu disse, olha, se ele vai se conformar, o problema é dele. Porque eu, como pastor, prego as Escrituras. Se você quiser ver, vá lá participar. Vá, como disse Natanael, com Filipe e Natanael, vá e veja com seus próprios olhos. Então, se o outro não quer mudar, problema dele. Você que está aí sentadinho, ó, se você não quer mudar, problema seu. Porque eu, como pastor, a Bíblia diz que eu, como pastor, tenho que pregar o Evangelho. Agora, mudar as pessoas não é função de pastor. A Bíblia diz que Paulo pregou, mas o crescimento quem trouxe foi Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Ele quem convence o homem do juízo e do pecado. Então a função do pregador é pregar. É bem verdade que quando alguém diz, pastor, o que o senhor pensa acerca desse meu comportamento? Pastor, o que o senhor acha disso? Aí tal pessoa está me dando total liberdade de eu expor o meu pensamento e de eu tratar essa pessoa. Ou quando a pessoa já é membro da igreja. É membro da igreja e está no comportamento errado, eu vou chamar e vou conversar. Irmãos, não é assim que se faz. Esse comportamento, essa atitude não é correta. Eu vou orientar, mas se a pessoa não quiser ouvir minha orientação, problema dele. O meu dever como cristão ou como pastor eu fiz, que é de fato chamar a responsabilidade. Então, Paulo aqui no século I já estava sendo taxado de pastor liberal. Primeiro século, e olha que a igreja não era preta, não tinha luzes, mas Paulo já é tratado de pastor liberal. Paulo é aquele que prega o que o povo quer ouvir, não prega a verdade, porque se pregar a verdade vai doer. E qual é a verdade que esse povo diz? Esses religiosos que dizem, igreja de parede preta não prega a verdade. Qual é a verdade que eles dizem que nós não pregamos? Eu vou dizer qual é. É aquela verdade que ofende as pessoas.
é a verdade mal educada. Sabe que verdade mal educada é essa? Vem cá, Jéssica, por favor. Eu já vi um pregador certa vez. Eu levei uma cunhada minha. Pode ficar aí embaixo, irmão. Você se converteu ainda não. Vai estar se convertendo depois da conversa. Aí eu fiz o convite, veio um rapaz para cá. Ele não veio, na verdade. Que esses pastores chamam o pessoal para oração. Aí faz, você quer Jesus? Aí o cara diz, o cara está dizendo, não, cara, eu preciso melhorar. Tal. E aí diz, não, eu não quero agora não. Aí o pregador diz, olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Que no dia do juízo, eu estarei diante de Deus. Dizendo, Senhor, lance ele no inferno. Porque eu preguei para ele e ele não quis a tua palavra. Eu vi um pregador fazer isso uma vez, uma mulher. Essa mulher disse, nunca mais eu vou numa igreja. Essa é a verdade que eles dizem que nós não pregamos. Uma verdade que constrange, que ofende, que maltrata, que machuca. Pecador vai para o inferno. Meu irmão, cara, não precisa dizer isso, cara. Homossexual vai para... Cara, o hétero também vai para o inferno também. Se não deixar suas práticas e não se converter aos seus maus caminhos, vai tudo para o inferno. Então, a grande realidade é que as igrejas acham que pregar a verdade é ofender, é destratar. Você que não ainda conhece o evangelho, chegar num culto e ser confrontado de uma forma deselegante. Primeiro, quem não é crente aqui? Vai você levantar a mão. Quando você levanta a mão, aí o pregador, você que é quem não é crente. Aí na hora da mensagem ali, cara, não precisa disso. Então, Paulo no primeiro século já estava sendo tratado aqui, já estava sendo acusado de um pastor que não tem compromisso com as Escrituras. E eu lhe digo quem foi Paulo. Paulo era alguém que não tinha compromisso? Não. Por isso é que eu digo sempre, o que os outros dizem sobre você não define você. O que os outros pensam a teu respeito não te define como pessoa. Paulo na realidade sabia que esse era o pensamento que dominava sobre a pessoa dele. O pensamento era que Paulo era um pastor liberal, que estava relativizando a mensagem do evangelho para agradar algumas pessoas, mas infelizmente não. Paulo só não pregava o que eles queriam porque não era bíblico. Porque é que eu não chego para vocês aqui e algumas pessoas um dia uma pessoa perguntou, pastor, na sua igreja o pessoal usa tatuagem? Só tem tatuagem, tem cabelo amarelo, cabelo verde, cabelo, a cor que você pensar, tem jovem lá. Inclusive, cadê Iago, né? Iago estava ali, Iago chegou lá com a irmãzinha que me questionou, né, sobre a igreja. Aí ele olhou para Iago estava de brinco, pince, cabelo, que conhece, que eu nem sei que cabo é essa, cabelo rosa, e com colar da mãe dele, né, que aquele colar não é teu, da tua mãe, colar da mãe dele, né? A irmãzinha olhou para ele e disse, olha, você é crente, mas Jesus vai libertar você, viu? Porque infelizmente esse julga pela aparência. E eu não estou aqui dizendo que nós como cristãos não devemos nos preocupar com aquilo que é imoral. Com aquilo que é imoral devemos nos preocupar. Mas se não é imoral, meu irmão, pastor, posso pintar meu cabelo em vermelho? Não pintando o meu, o seu pode pintar. Não pinta o meu. Os caras pintaram os cabelos de branco aqui, ele, Mateuzinho, Maian, coisa mais feia do mundo, né? Até Iago mesmo. Pastor, e o que é que o senhor acha? Olha, não pintando o meu, beleza, cara, fica à vontade. Não pinte meu cabelo. Então, cara, nós temos que entender que o compromisso de um pregador é com a verdade do evangelho. Eu não posso, como eu disse e repito, ser cristão já não é tão fácil. E se as igrejas querem colocar fardo sobre, cara, aí se torna muito mais difícil. É aquela velha questão, se converteu, mas não pode cortar mais o cabelo. A maquiagem, irmã, não pode usar maquiagem mais, irmã. Tem igreja que as mulheres nem se depilar poderiam. Misericórdia, Jesus. Nem se depilar era pecado. E eu já cheguei a ver uma perna de uma irmã que a minha perna, perto dela, a minha estava lisinha. Então assim, veja os extremos que infelizmente algumas igrejas chegam com essa imposição de coisas que não tem nada a ver com as Escrituras. E infelizmente é que essas pessoas acabam minando a fé de muitas pessoas. Eu tenho pessoas aqui do Galpão que voltaram para essas igrejas. E com certeza detonam o Galpão hoje. Porque infelizmente, na visão dessas pessoas, nós somos uma igreja liberal. Liberal é aquilo que você faz como pecado. Não é estilo de roupa. Não é estilo de culto. Eu sempre digo que eu sou liberal com relação a usos e costumes, mas conservador com aquilo que é bíblico. Existem muitas igrejas hoje que têm cara de conservadora, mas são totalmente liberal. Por quê? Porque o divórcio está moendo dentro da igreja e os pastores estão lá.
Eu já participei de uma igreja que eu estava no púlpito, tinha 3 pastores, 4 presbíteros, todos no 3º casamento. E eu procurei o pastor, disse, pastor, misericórdia. Aqui na igreja é permitido? Não, é porque o irmão casou a primeira vez, mas não deu certo, a mulher era muito ruim. A casou pela segunda, era muito ruim também. E está no 3º casamento. Eu disse, pastor, está errado isso. E era uma igreja conservadora, entre aspas, mas com costumes e atitudes totalmente liberal. Então, Paulo sofreu com isso. E Paulo traz essa igreja e diz, irmãos, nós precisamos de fato entender o que é graça e o que é legalismo. Essa carta ela vai tratar muito isso. E nós iremos aprender isso. Eu entendo que existe alguns que dão ocasião da sua liberdade para usar para a sua libertinagem, é fato. É aquela pessoa que diz, sou da igreja do carro. Desculpe-me aqui, vocês sabem, estou na live aqui. Eu não tenho problema nenhum com pessoas que têm desejos por homem ou por mulher. Não tenho problema, pelo contrário, eu tenho um gabinete semanalmente com essa galera. Eu não tenho problema. Agora, eu tenho um problema com quem quer oficializar o seu pecado. Eu tenho um problema quando você quer pegar um erro seu e fazer dele normal. Não, pastor, é normal. Não, normal não é, minha filha. Normal não é, meu filho. Eu posso até lhe ajudar, a gente vai conversar, a gente vai orar, vai jejuar, vamos aprender as escrituras. Se você cair 10 vezes, eu vou lhe abraçar 10 vezes. Agora eu não tenho paciência com quem quer fazer de pecado coisa... me ajudem, por favor. Quer fazer do pecado um mandamento bíblico. Não, é bíblico, pastor. Aonde é que é bíblico, minha filha? Aonde é que é bíblico, meu filho? Não existe base nem para adultério, nem para nenhum tipo de sexualidade que esteja fora do controle das escrituras. Não existe base para isso. Então não tem um problema. Eu tenho um problema quando as pessoas querem legalizar o pecado. Aí quando quer legalizar o pecado, aí você vai encontrar um pastor que vai estar na sua conta, na contramão, batendo, dizendo assim não vai, cara, assim não dá. Então esse é o problema dessa igreja que Paulo estava tratando aqui. Era o problema de uma liderança legalista que estava implantando, querendo colocar pesos sobre essa igreja. E Paulo quer dizer, irmãos, o evangelho de Cristo, na realidade, ele nos tirou do peso da servidão da lei. Amém? Que nós vamos entender isso e que Deus ele venha acrescentar conhecimento nas nossas vidas para a glória de Deus. Próxima semana nós daremos continuidade observando a diferença entre graça e legalismo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos para os avisos. Foi o que a graça aí? Eu fiz, perdão. Pessoal, amanhã. Quer botar o... Tá, não, tem não. Tá não. Ó, essa mídia é uma onda, velho. Aonde eu chego, eu me gabo desses caras. O pessoal, pastor, minha mídia é a melhor da cidade. Os caras são bons. Aí quando chega aqui, meu amigo, cadê o vídeo? Tem não, pastor. O vídeo tá sempre cabo. Eu vou reverter meus conceitos com relação a isso. Ó, inclusive. Isso. Tem o que, Elton? Me lembra aí, por favor. Olha, irmãos, amanhã... Ô, Aldo, foi confirmado na tua casa? Os me confirmaram? Antes eu entrei em contato contigo? Antes falou com você para sábado? Ô, Iago, pelo amor de Cristo, Iago. Esse teu liderado aí, tu tem que... Amanhã, o sábado, a reunião de casais, poderia ser na casa de vocês ou não? Pode ser? Amém? Não. Quer deixar para outra semana? Na sua casa? Na outra, né? Pode ser. Então, sábado, para os casados, vamos ter uma reunião na casa de Alda e Júnior, tá bom? Eles vão colocar lá, tá certo? É porque ele me falou que tinha já falado com vocês, por isso que eu estou cometendo esse gafe aqui, tá bom? Galera, ó, domingo, o nosso culto começa que horas? Que horas? Que horas você vai chegar no culto? Isso, galera, ó, chega 6h30, 6h40, tem sala de oração, ó, nossa irmã, apesar que nossa irmã Joelma não vem, mas quem chega mais cedo um pouquinho, você chegando no galpão cedo, você pode se dirigir para a sala de oração, tá bom? Sempre vai ter as irmãs, alguns irmãos ali orando,
tá certo? Então fica lá 20 minutinhos, quando começar o barulho aqui você desce, tá certo? Porque às vezes o pessoal chega, está passando som, uma coisa ou outra, não dá para orar aqui embaixo. Então a sala de oração serve para os irmãos que chegam um pouquinho mais cedo. Não entendi. Tá certo? Então você chega mais cedo um pouquinho e você vai ali para a oração, tá bom? E 7 horas em ponto nós estaremos dando início. Para 8h30, 8h40 terminar o culto, meu irmão. Eu fui para a pizzaria domingo, demorei na pizzaria, fui levar a galera em casa e cheguei em casa, eram 11 horas. Vale muito a pena terminar esse culto cedo e começar ele cedo. Amém? E outra coisa, não vem sozinho não, chama mais um, tá bom? Ó, você que está nos assistindo aí pela live, que Deus abençoe tua vida de uma forma sobrenatural, que essa mensagem traga vida para a tua história e continue acompanhando. E se você é do Galpão, próxima quinta, não esteja na live, esteja aqui presencial, porque você vai sentir muito mais calor, muito mais presença, amém? Vamos colocar em pé? Sim, olha aí, essa galera dos avisos aí tá me deixando. Ó, galera, sábado nós iremos, deixa eu explicar para vocês aqui a questão de vertentes. A questão de vertentes nós iniciamos da seguinte forma. O planejado era a cada 15 dias nós irmos para lá. Por quê? Lá tem Gabi e mais uma galera que era da igreja quadrangular, que estão conosco. Então, a ideia era o seguinte, nós vamos dar um apoio a eles a cada 15 dias e uma semana eles ficam sozinhos lá. Uma semana a gente e outra, uma semana eles e outra nós estaremos com eles. Porém, o resultado foi tão positivo semana passada, tão empolgante, que para não deixar cair o que iniciou-se ali, nós estaremos perante os últimos 4 sábados, um mês, indo direto para lá. Depois a gente vai ficar indo a cada 15 dias. Mas próximo sábado e mais 2, nós estaremos indo com eles. Estaremos em todos os sábados, para que realmente a gente venha dar essa força e venhamos fortalecer ali, tá certo? Foi um trabalho muito motivador. Tivemos mais de 50 pessoas na praça livre. A gente chegou lá numa praça normal, convidamos a galera e, cara, foi algo sobrenatural. Então, quem quiser ir, sábado agora, pastor, posso ir? Pode. Porém, avança ao cabo de 17 pessoas. Então, se você quer ir, bota seu nome lá no grupo, tá certo? A gente vai fazer a lista para essas 17 pessoas estar presente ali, tá certo? Não fica de fora não, vale muito a pena, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E outra coisa, deixa eu falar para vocês aqui algo. Ó, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. Domingo passado eu fiz um apelo aqui, né? Nós estávamos faltando pagar R$1.500 do aluguel. E eu pedi à igreja que pudesse ajudar, que pudesse contribuir, que pudesse, quem tivesse com dízimo em casa, com oferta, trouxesse, que nós estávamos precisando. Quando foi terça-feira, nós estávamos com dinheiro para pagar o aluguel. Amém? Aplauda aí. Cara, quem nos vê pensa que nós somos uma igreja de ricos e não somos. Mas o que me motiva muito é porque quando eu vou olhar lá, a galera que está ofertando, dizimando, são todos, do menor ao maior. Nós observamos que toda a igreja está participando ali, ajudando, contribuindo, cara. E isso para mim é muito motivador. Sabendo que vocês estão entendendo o que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui por conta de dinheiro. E eu acho que, eu sempre tenho pregado que Deus ele não analisa, Deus não julga a ação, mas sim a motivação que há no coração do ser humano. E eu acho que Deus tem sido tão fiel com essa obra, porque Ele tem visto que o nosso propósito, de fato, não é enriquecer, não é iludir pessoas, mas é ganhar vidas para Jesus. Então, cara, a gente tem tanto. Eu acho que Rick Warren, que é uma igreja, ele escreveu a história da sua igreja. Eu acredito que daqui a 15 anos, 10 anos, nós iremos escrever um livro com a história do Galpão. Cara, eu creio que a nossa história vai motivar muitas igrejas. Como eu sou motivado hoje o livro Uma Igreja com Propósito, que foi escrito a igreja iniciou em 1980. Eu não era nem nascido. E o cara estava motivando, e hoje eu sou motivado pela história do cara. Então, os elementos que vivemos, os momentos de fé que a gente vive, nós estamos vivenciando, cara, irá nos motivar a de fato escrevermos para outras gerações, para que muitos possam entender que Deus de fato cuida do seu povo. A irmã Klein quer falar, venha para cá. Diga. Muito bem. Galera, sábado, quem está no grupo do Vem Aqui, levanta a mão. Quem está?
A galera do Vem, eu preciso que você que está no Vem entenda porque você está ali. Você está ali porque você faz parte da missão. Então a gente precisa levantar uma galera, 10 pessoas, para sábado à tarde, ir lá na comunidade, pegar o nome de todo mundo, fazer o cadastramento de todo mundo. Vamos liberar várias fichas. Então, eu botei o grupo lá, não apareceu ninguém. Então, cara, vai lá, coloca teu nome, cara, eu faço parte dessa equipe, tá certo? A nossa base vai ser iniciada ou sábado agora, não sei se o cara vai entregar, mas próxima semana eu vou estar falando da base missionária, como é que estão os procedimentos, tá certo? Vai ser entregue a sopa, então participa. Não fica de fora não, tem muita coisa para fazer, amém? Mas trouxeram? Ó, eu tinha falado acerca do quilo de alimento. Se você não trouxe, traga sábado, tá bom? Nós falamos aqui semana passada sobre uma moça que estava precisando muito mesmo de alimento. Algumas famílias aqui do Galpão estão precisando de ajuda. Então, se você puder trazer um quilo de alimento sábado, ou se você tiver com condições financeiras e quer trazer uma cesta básica, meu irmão, traz. Porque como igreja a gente precisa ajudar uns aos outros. Amém? Soube que algumas pessoas já trouxeram já, não foi? Já trouxeram algumas coisas, traz mais. Tá certo? A gente precisa, de fato, ajudar uns aos outros nesse momento de crise mundial que nós estamos passando, tá bom? Ó, amanhã 7 da noite. Pronto, amanhã vai ter pessoas aqui no Galpão de 7 horas da noite, de 7 às 8. Vai ser o quê? Oração com a banda. Então você pode trazer alimento para cá e a galera vai estar aí. Oi. Isso aí tem que ser tratado lá nas equipes lá, porque não adianta eu chamar aqui e de repente vem 20 pessoas e não cabe ali dentro. Então, os líderes das equipes aí, que são os que estão liderando, se sua equipe está faltando, remove a peça lá, bota outro. Remove minha pedra, canta aí, tira lá, bota outro lugar, mas tem que acontecer, tá certo? Então, isso é melhor falar lá nas equipes lá, para cada líder. Você como líder de uma equipe, se não está funcionando, tira as pessoas, bota outro, porque tem um monte de gente querendo participar, tá bom? Pessoal, dízimo de oferta, se você trouxe, deposita um gasofilaço, tá bom? Os avisos hoje foi muito, né? Vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesse lugar, muito obrigado por tua graça, por tua vontade, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Leva-nos em paz para nossos lares, que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que os teus filhos não sejam atingidos. Que a graça e a paz e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo e todos digam amém. Que Deus te abençoe. Vão na paz em nome de... Valeu. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Elton e tô aqui para passar os recadinhos da semana para vocês, tá? Então fica ligado na nossa programação semanal. Para começar, na terça-feira nós temos aqui o nosso Next Koinonia, aqui mesmo no nosso galpão, no primeiro andar, a partir das 20 horas. Então chama teu amigo, chama teu vizinho, chama teu primo, enfim, e vem junto conosco adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Um momento de adoração íntima, um momento de comunhão entre os irmãos, tá certo? Na quinta-feira, nós temos aqui o nosso culto de exposições bíblicas, tá? O nosso culto de ensino. Nós estamos estudando agora o livro de Gálatas, tá? Então, se você quer mergulhar mais na presença do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se você quer mergulhar mais na palavra dele, então sugiro que você não perca os cultos da quinta-feira, tá certo? No sábado a gente tem aqui o nosso projeto do Vem, que é a Visão Evangelística do Mais Um, que é um projeto social que o nosso galpão tem, onde a gente prepara sopa, a gente prepara o alimento para levar para uma comunidade carente aqui da nossa cidade. Então, se você quer participar desse projeto, se você quer ser um doador, se você quer ser um colaborador, se você quer doar o seu tempo ajudando nesse projeto, fala com o Klein ou com o Gabi, que elas vão te orientar para você saber onde você pode ajudar, tá certo? Então, no sábado, à tarde, aqui a gente já começa a planejar a nossa sopa, já começa a preparar a nossa sopa, para no finalzinho da tarde a gente tá indo levar para essa comunidade, tá certo? Então não fica de fora. Se você quer participar, se você gosta de ações sociais, fala com o Klein ou com o Gabi, que elas vão te direcionar o dia que você pode estar vindo ajudar aqui a gente, tá certo?
E para finalizar a nossa semana, nós temos aqui o culto do domingo, tá? Que é o culto da família. É um culto que ele é mais aberto a todos os públicos. Então, se você quer vir, chamar o teu vizinho, chamar o teu parente, chamar o teu primo, fica à vontade, tá? O nosso lema é chama mais um e vem adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Então, domingo, agora preste atenção no horário, tá? Os nossos cultos estão começando no domingo a partir das 19 horas, tá certo? Não é 19h30, não é às 20 horas. Vem às 19 horas, chega um pouquinho mais cedo, que é para você conseguir sentar mais à frente um pouquinho. E junto com os nossos irmãos aqui, a gente vai fazer uma noite de louvor, uma noite de adoração, uma noite de aprender da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, certo?